Segunda de Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler hoje dos versículos 10 até 16. Então abra a sua Bíblia, por gentileza, permaneça com ela aberta. Tem sido a nossa jornada de reflexão, de aprendizado, de forma sequencial, expositiva. Claro que no período da Páscoa a gente fez uma pausa, mas agora retornamos na reflexão, neste texto. Nós estamos já quase que concluindo o capítulo 2. E no capítulo 3 nós teremos uma ênfase do Senhor pela sua palavra sobre a volta de Cristo. Mas por enquanto o tema ainda está acerca dos falsos mestres, dos falsos cristãos. E é sobre isso que eu quero expor aos irmãos a santa palavra do Senhor nesta noite. Acharam, meus irmãos? Diz assim dos versículos 10 até 16. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes na sua destruição, também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam. Considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engoldando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Oremos mais uma vez. Pai Santo, é a tua palavra igualmente santa. Te pedimos a instrução que procede do teu Espírito, Pai. Ajude-nos a compreender. O Senhor conhece cada vida, cada coração que saiu do seu lar com o intuito de vir adorá-lo, de ouvir a instrução que provém do Senhor. Pai, eu sou miserável, pecador, um mero instrumento. Se o Senhor não levar ao coração a tua palavra, todo esforço é em vão, toda técnica se esvai. É simplesmente, Pai, nós confessamos agora que precisamos do Senhor. Leve os nossos corações e as nossas mentes cativas a Ti. Precisamos ouvi-lo, carecemos disso. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O Senhor Jesus trouxe um alerta importante, solene a todos nós, quando referiu-se, tratando sobre falsos profetas, falsos cristos, e todos aqueles que se apresentariam em nome dele, mas não o representariam. Ele disse, pelos frutos os conhecereis. Nós sabemos quem é de Deus e quem não é pelos seus frutos. Pedro está trazendo uma exposição pesada para nós aqui. Um texto difícil. Uma descrição até muito específica, minuciosa, sobre a conduta daqueles homens que pervertiam a igreja do Senhor. Que com eles arrastavam outras pessoas pelo caminho da perdição. E muito embora fossem considerados mestres, os seus frutos eram podres. Não davam frutos condizentes com a genuína árvore que nós fomos enxertados. Na sua conduta eram imorais, adúlteros, blasfemos. E este é um daqueles textos que geralmente um pastor não escolheria para pregar, se não estivesse pregando de forma sequencial toda a Escritura. Mas como toda a palavra de Deus é inspirada de Gênesis a Apocalipse,
Entendemos nós com um coração humilde que Deus nos comunica em cada vírgula da Escritura. Em cada texto, em cada versículo, em cada palavra, Deus está comunicando ao seu povo. Pedro traz uma descrição, uma censura sobre a conduta reprovável de falsos mestres. Pode colocar o primeiro slide, filho, por favor. E eu queria refletir com os irmãos acerca da conduta reprovável de falsos cristãos. Ora, o texto, pastor, está falando de falsos mestres. Mas esses falsos mestres, antes de se postarem como falsos mestres no meio da igreja, eles começaram sendo falsos cristãos. E talvez eu pensei que didaticamente fosse mais importante que ouvíssemos acerca de falsos cristãos, porque nós temos ouvido algumas semanas sobre falsos mestres, e você pode pensar, ora, eu acho que já se exauriu, esgotou tudo aquilo que a gente precisava ouvir. Então ouça um pouquinho acerca de falsos cristãos que entravam na igreja e traziam muito prejuízo. Este problema não acabou. Se você perguntasse a qualquer pastor honesto de caminhada e de jornada, dentre todos os desafios que ele experimenta no ministério, na condução, na liderança, na caminhada da igreja, homens mais experimentados, não como eu que ainda estou engateando no ministério, mas homens mais experimentados já com as suas cãs brancas, se você perguntasse a esses homens, eles diriam, um dos maiores problemas da igreja atual são as falsas conversões. São pessoas que ocupam um lugar de liderança, de decisão, mas que nunca tiveram um encontro genuíno com Cristo. Eles aprenderam algumas coisas de cor, eles sabem cantar os hinos da igreja de olhos fechados, mas eles nunca tiveram genuinamente uma experiência de mudança com o Salvador. Eles nunca se encontraram com Jesus genuinamente. Eles não nasceram de novo. Fica o alerta para a sua vida. Não basta vir à igreja. Não basta ser simpático às canções que cantamos aqui. Não basta acenar, dar ofertas e gostar das coisas de Deus. Jesus disse, importa-vos nascer de novo. Quem não nasceu de novo, não pode entrar no reino de Deus. Qual a conduta desses falsos cristãos? Quais pecados que Pedro apresenta, que Deus expõe? Saiba de uma coisa, a Bíblia diz que eu e você chegamos aqui nesta noite com um grande problema, que só Jesus Cristo pode resolver. Eu tenho dito isto, o problema do pecado. E muito embora exista hoje uma explicação, uma explanação de um Deus que não se importa com a sua vida de pecado, deixe-me dizer a você que esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia fala claramente contra os nossos pecados, inclusive sobre pecados específicos, dizendo que nós devemos abandonar, porque não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. E esta é a maior frase de amor que você poderia ouvir nesta noite. Deus está dizendo, abandone os seus pecados. Frase de amor não é dizer, continue assim do jeito que você está, que o abismo está te esperando lá na frente, mas eu não vou alertar você. Não, isto é um falso amor. O genuíno e verdadeiro amor diz, abandone a sua vida reprovável e corra para a cruz, hoje. No dia que se chama hoje, não endureça o seu coração, ouça a voz do Senhor. Então Pedro está trazendo aqui uma conduta reprovável destes homens, pesada, explícita, de falsos crentes que estavam no meio da igreja, e que Deus nos livre de sermos encontrados aqui. Mas se alguns de nós estiver nesta lista, que o Senhor nos livre, e que hoje seja a noite de arrependimento, para que a gente mude a nossa conduta, a nossa rota e a nossa vida. E se Deus está nos alertando, é porque Ele está nos oferecendo a oportunidade, a graça, para que renunciemos a essas práticas. Pois bem, irmãos, a primeira conduta do primeiro slide, Pedro vai dizer, versículos 10 e 11, veja comigo, por favor. Só para voltar um pouquinho no versículo 9, que eu preguei da última oportunidade nesta carta, você vai perceber que o Senhor está falando na sua palavra, que Deus sabe muito bem diferenciar aqueles que são dele dos que não são. Os piedosos, mas também reservar o castigo para os injustos, para o dia do juízo.
E ele continua dizendo, versículo 10, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. E aí, na sua tradução, entenda que ele está se referindo a seres celestiais. Ele não está falando do prefeito da cidade, do líder maior da igreja. Aqui a expressão é seres angelicais, seres espirituais que estão acima de nós. Versículo 11, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízos infamantes na presença do Senhor. A primeira coisa, pode colocar o primeiro slide, a primeira coisa que Pedro está censurando aqui, que o Senhor está dizendo que era uma conduta daqueles falsos cristãos, eles tinham um hábito, a prática do pecado da maledicência. Corriam para o mal e com a sua boca profanavam aquilo que é santo. Diziam coisas malditas na presença de Deus. E o pecado da maledicência não está longe de nós. Tiago disse, estudamos na EBD recentemente, que todos nós aqui temos um grande perigo de usar a nossa língua para ofender a Deus. O Senhor diz na sua palavra, e nós temos que ter atenção a isso, não pode jorrar água doce e salgada de uma mesma fonte. Uma boca que bendiz ao Senhor não pode ser maledicente. Olha aqui a prática destes homens, a primeira coisa que ele está dizendo no texto, que eles andam seguindo a carne nas imundas paixões. A Bíblia diz que aquele que nasceu de novo anda no Espírito e não segundo a carne. O texto continua dizendo, eles menosprezam qualquer governo, eles são insubordinados. Irmão, guarde isso no seu coração, uma marca da queda na nossa vida. Uma mácula que o pecado trouxe à humanidade é insubordinação, rebeldia. Deus coloca o homem e a mulher no jardim e diz, comam de tudo. Você já imaginou na sua cabeça, quando você lê a Bíblia, um lugar criado por Deus para a gente se deleitar? Um jardim perfeito, harmonia, não havia pecado, gente, não dá nem para imaginar, né? Não havia pecado. Comam de tudo, usufruam. E o Senhor passeava no jardim todos os dias, e havia uma perfeita harmonia entre o homem criado e o seu Criador. Mas quando o pecado entrou no mundo, quando o homem cai e a mulher entra a rebeldia, o homem já se esconde de Deus. O homem é expulso do jardim. Caim já se mostra rebelde aos olhos de Deus, e há um lastro na humanidade de rebeldia, de se voltar contra o seu Criador. Os homens não querem reconhecer que há um Deus sobre nós. A Bíblia diz para a gente, irmãos queridos, que Deus está no trono, e as pessoas não são contrárias a Deus, desde que você não o coloque no trono. Porque imagine, nós cantamos hoje, te louvarei, não importam as circunstâncias. Então nós estamos dizendo que a despeito de tudo que acontece à nossa volta, Deus continua no trono. Ontem nós estávamos numa reunião e um pastor, e eu me entristeci com ele, ou juntamente com ele, porque ele dizia, descrevendo algumas situações, que uma das suas filhas tinha abandonado a igreja. E o motivo era porque o namorado daquela menina havia perdido o pai num dia e 2 dias depois a mãe por conta da Covid. É absolutamente triste. É profundamente doloroso e legítimo que o coração se entristeça. Mas diz que o namorado pergunta, onde está Deus? E a moça ouvindo aquilo diz, de fato, alguma coisa abalou o meu coração. E aquele homem de Deus falava com tristeza, que a sua filha não teve a maturidade de entender que Deus continua no trono, a despeito de todas as coisas. Perceba que isso é orgulho. Porque nós queremos servir Deus até a página 2. Quando eu estou dizendo, eu me torno insubordinado e rebelde, porque as coisas saem do meu controle, em outras palavras eu estou dizendo, eu sou um pouquinho Deus também.
Eu quero mandar no soberano. Eu quero dizer como ele traça o seu caminho, como ele estabelece o seu plano eterno. Porque ai dele se sair do meu controle. Estes homens, falsos crentes, são insubordinados. Qualquer autoridade lhes é rejeitada. O texto continua dizendo que eles são maledicentes. E repare, atrevidos e arrogantes não temem difamar autoridades superiores. O texto original dá a ideia, nós temos duas possibilidades. Ou eles falavam de anjos de modo geral, ou eles difamavam anjos caídos. Espíritos imundos, eles difamavam. Já percebeu que falsos mestres fazem chacota com a espiritualidade? Entrevistam demônios nos seus cultos, diminuem, brincam, jocosamente falam destas coisas. É a mesma postura que estes homens estão fazendo. E o texto continua dizendo que os anjos, apesar de serem muito maiores que nós em força e poder, na presença de Deus, não difamam os anjos caídos. Eles temem o Senhor e não falam contra aqueles que já receberam o juízo de Deus, mas os falsos mestres estão brincando com as coisas de Deus. Maledicente, falando, usando de brincadeiras das coisas espirituais. O texto continua dizendo, arrogante. Irmão querido, preste atenção, não há espaço para a arrogância no coração de um homem, de uma mulher que entendeu o evangelho de Jesus. Não há espaço. Ora, irmãos, nós estamos aqui hoje confessando num culto que não tem nada nosso, é tudo de Deus. Concordam comigo, sim ou não? Nada nosso. Nós estamos dizendo que nós temos um Salvador porque nós, por nós mesmos, estávamos perdidos. Então, que espaço há para arrogância num coração que diz, nada é meu, tudo vem de Deus, se não fosse Ele eu nem estaria aqui. Mas aquele que não conhece Deus, ele exala arrogância. Os anjos não ousam fazê-lo e o arrogante o faz. Que Deus nos livre da maledicência, de usarmos o dom, o privilégio, o talento, a graça que Deus nos deu para desonrarmos ao seu santo nome. Segunda coisa, vamos comigo, versículo 12. Olha que descrição. Dá para colocar a nova versão internacional aí, ou melhor, nova tradução na linguagem de hoje, Dudu? Versículo 12. Vamos comigo, versículo 12, irmão, só acompanha a minha leitura, se ele conseguir colocar, eu acho que essa aí está na nova tradução da linguagem de hoje, não? Veja aí, versículo 12. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para a presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Entrou aí? Vamos ler juntos aqui, irmãos. Mas estes homens, como animais selvagens, o pecado nos transforma em animais. De vez em quando o povo sai em defesa, dizendo assim, olha, o meu animalzinho de estimação não é capaz de tamanha maldade que um ser humano pode cometer. Concorda com isso, não? Não é capaz. Pedro está dizendo que uma vida distante de Deus nos transforma em seres irracionais, monstros. E nós temos visto explicitamente o cumprimento deste texto nos nossos dias. Nós estamos tensos porque nós temos que colocar segurança nas escolas. Porque há uma onda de devassidão. Não pode mais orar na escola. Uma escola recentemente, antes do desastre, havia proibido aqui no interior de São Paulo, usar frases como Deus te abençoe ou vai com Deus. E a maldade tem disseminado, permeado cada vez mais. É irracionalidade, irmãos. Um ser humano que maquina o mal contra seres inocentes. O que ele está dizendo, em um segundo ponto, pode passar por gentileza, é que estes homens cometem o pecado da blasfêmia. Eles blasfemam contra Deus. Veja o que o texto diz para nós aqui, irmãos queridos, por gentileza. Versículo 12, vamos comigo. Brutos e irracionais,
naturalmente feitos para a presa de destruição, falando mal daquilo que são ignorantes. Não entendem, então eles blasfemam, e a palavra no original aqui é a mesma palavra que poderia ser traduzida por blasfêmia. Eles blasfemam contra Deus porque não entendem. Um servo de Deus entende tudo que Deus faz? É claro que não, senão nós não seríamos servos. Nós entendemos todos os caminhos de Deus, os seus planos eternos, tudo aquilo que Ele faz na história? É óbvio que não, Ele é Deus, nós não somos. O apóstolo Paulo pergunta: quem conheceu a mente do Senhor? Quem primeiro foi o seu conselheiro? Quem pode saber, ó profundidade das riquezas e da sabedoria de Deus? Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos, nós não conhecemos. O servo de Deus faz o seguinte: quando ele não entende, ele se cala humildemente e adora o Senhor, dizendo: Senhor, eu não entendi, mas ensina o meu coração a te servir a despeito das circunstâncias. Mas o tolo, o falso cristão, fica querendo explicar aquilo que Deus não disse, acrescenta aquilo que Deus não falou, quer explicar o que não tem explicação, e por isso blasfema, e por isso desvirtua a verdade de Deus, xinga as coisas que não conhece a tradução que nós lemos, começa a proferir palavras de mentira, corrompem-se naquilo que deveria ser para nós motivo de quebrantamento. Adianta comigo um pouquinho Judas, é só você passar adiante, não sei se os meninos conseguem colocar aí. Depois das cartas de João, nós temos Judas, e Judas é apenas um capítulo, aliás, não tem capítulos, são apenas versículos. Judas 10, dá para colocar Judas 10? Isso, olha ali, irmãos, está ali, não precisa nem ir, vamos juntos ler. Olha o que Judas explica: mas estes homens, vamos juntos, xingam aquilo que não entendem. Vê que é muito semelhante à linguagem de Pedro. Você não é um animal irracional. Deus nos dotou de inteligência, de graça. A gente submete à vontade do Senhor. Irmãos queridos, se não for a graça de Deus na sua vida, você seria o pior dos animais. Se não fosse a misericórdia de Deus sobre nós, nós nos perderíamos como seres irracionais. Um servo de Deus, um verdadeiro cristão, usa a sua boca para glorificar, cala o seu coração para não blasfemar. Cuidado, gente. Tem muita gente em nome de Deus proferindo blasfêmia, falando contra o Senhor, usando o nome de Deus. Essa semana aqui a gente assistiu, eu mando para os jovens essas coisas de vez em quando, um profeta da live. Engraçado que esse profeta da live só funciona bem com Pix. O profeta da live diz que está ouvindo Deus e, pasme você, ele diz assim: já começou a falar, Deus, não, vai esperar igual todo mundo espera, eu nem comecei a live ainda. Blasfêmia. Tem milhões de seguidores. Se abrir uma live agora, um monte de gente vai lá para buscar revelação. Revela para mim aí, profeta. Blasfemadores. Tratam Deus como um capacho. Estes homens aqui, como animais selvagens, blasfemam daquilo que não conhecem. Servos de Deus, submetamos à vontade eterna do Senhor. Terceiro ponto, irmãos queridos, versículos 13 e 14. Eles cometem o pecado da lascívia. Acompanhe comigo o versículo 13. Recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam. Alguma tradução vai trazer perdição. Eles praticam a perdição e recebem a perdição. Vamos comigo a partir do considerando, vamos lá? Considerando como prazer a sua luxúria carnal, em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco.
Versículo 14 diz: tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado. Repare, irmãos amados, toda degradação da sociedade culmina em uma degradação moral. Hoje pela manhã na escola bíblica, Deus nos falou profundamente sobre o pecado da sensualidade que tem afetado as nossas vidas. O pecado da imoralidade que tem adentrado dos nossos lares. O pecado da imoralidade que abraça você, homem, quando ninguém te vê. O pecado da promiscuidade que chega na nossa casa através dos filmes e séries que não tem nada a ver, mas estão arrastando muitas vidas e famílias a passos largos para o inferno. Casamentos destruídos, adolescentes viciados, vidas perdidas por causa da lascívia, da imoralidade, e o texto diz que o falso cristão ama estes prazeres, é abraçado a estas coisas. Olha o que o texto diz, irmãos: com prazer na sua luxúria carnal. E veja a tônica de Pedro aqui, repare versículo 13, em plena luz do dia, ou em pleno dia. Pedro está dizendo que na verdade pode cometer de noite que não tem problema, é isso que ele está dizendo? Olha, eles cometem em pleno dia, é isso que ele está dizendo? Claro que não. É um alerta para falar que pecados como este se cometem na escuridão, mas o avanço já tem sido tamanho que eles nem ligam mais se é dia e noite. Em pleno dia havia luxúria, imoralidade, promiscuidade diante dos olhos de todos. Pastor, que coisa feia naquele tempo. Não, irmãos. Nos nossos dias, em plena luz do dia, toda imoralidade, sensualidade tem entrado na nossa casa, na nossa vida e na nossa igreja. E nós precisamos nos levantar em nome do Senhor, pelo poder do Espírito Santo, e romper com estas coisas. Porque o diabo tem semeado isso e a gente tem abraçado estas coisas. Nós somos agentes de divulgação. Você oferece uma divulgação de uma série que está cheia de promiscuidade lá para um outro crente. Você falou para um adolescente assistir e a cabeça dele vai mudar. Eu falei hoje de manhã, irmãos, um homem de Deus não pode conhecer outra nudez que não seja da sua esposa. E eu não estou sendo legalista, estou sendo bíblico. Ai de mim, do meu coração, os nossos olhos não podem desejar outra que não a que Deus nos deu, e vice-versa, mulheres. Jovens, tem uma coisa muito preciosa na sua vida, que é a pureza. E hoje ninguém fala mais sobre isso. Mas a Bíblia diz para nós, isso aqui não é um retrato de um cristão, é de alguém que está indo para a perdição. Luxúria em plena luz do dia, sensualidade. Eu nunca vi, irmãos, brasileiro ter um negócio, tudo que dá errado lá, a gente absorve aqui. Teve uma época que eu falei assim, gente, nós vamos entrar numa insanidade coletiva, porque qualquer coisa que você abria era só dancinha. O cara está vendendo laranja, ele está dançando, toma minha laranja, não sei o que, está dancinha o tempo todo. Mas a sensualidade naquilo. Mulher cristã, eu não sou fiscal da sua rede social, minha filha, mas Jesus está vendo como você se porta. Homem de Deus, se o teu olho te faz pecar, arranca, porque é melhor você entrar no reino de Deus sem um olho, do que ir para o inferno com os dois. Se a sua mão te faz pecar, arranca. Se o teu celular tem te afastado de Deus, te levado para o inferno, rompe isso hoje em nome de Jesus. Deus está falando com você. Eu não conheço a sua história, mas Deus te vê e sabe muito bem. Cuidado. Isso aqui é para ser uma bênção, para comunicar, para a gente ter coisas boas e não para perdição. Os nossos apetites. Cuidado, não use de chacota com as trevas, porque o diabo te ganha pela experiência. Olha o que o texto está dizendo para nós, olhos cheios de adultério. O texto diz aqui, irmãos, no original o sentido é, não podia passar uma mulher que eles já olhavam cobiçosamente, com um olhar adúltero para aquelas mulheres. Percebe que todo falso profeta que começa a anunciar é alguém imoral? Ele pode ter um rótulo bonito, mas ele está no quarto casamento. Ele tem problema com imoralidade o tempo todo, porque é uma marca de quem se afasta de Deus. Israel, quando se afastava de Deus, tinha prostituição nos seus cultos.
A história de Oséias qual é? Deus mostra para Israel, eu vou mostrar como é o meu relacionamento com vocês. Oséias, vai lá e casa com uma prostituta. E Oséias ama aquela mulher, a mulher foge, Oséias vai lá e resgata ela. Está vendo, Israel? É assim que vocês fazem comigo. Vocês se prostituem com falsos ídolos. Nós não vamos ter avivamento de Deus, nós não vamos ter visitação do Senhor genuinamente, se nós não rompermos com aquilo que nós estamos entrelaçados. E o texto está dizendo, aqueles falsos cristãos, eles estavam envolvidos no pecado da lascívia. Examine a sua casa, se levante em nome de Jesus, o homem fala isso, não se assiste aqui, tem nada a ver. O inferno está cheio de gente dizendo que tem nada a ver. Está afetando a nossa casa, irmãos. Nós estamos diante de banquetes de demônios. Nós estamos aplaudindo as trevas. Parece, por que hoje não há mais manifestação de Deus como havia no passado? Por que será que não há o agir de Deus? Está difícil ver conversão, pastor. Pedro pregou um sermão, 3.000 almas se converteram. Hoje tem que pregar 3.000 vezes para um se converter. Por quê? Vamos examinar a nossa vida. Saindo daqui, o que nós vamos assistir? O que nós vamos ouvir? Quais as nossas conversas depois? Falta homens de Deus, irmãos, homens de oração, homens quebrantados. Será que se os seus colegas de trabalho trouxessem o seu currículo aqui de conduta para nós na igreja, você seria um obreiro aprovado, homem de Deus? Ou você entra nas conversas profanas que existem lá? Ou você é daqueles que olham uma mulher no trabalho como todos os homens fazem, cobiça? Você se desvia da verdade de Deus quando está fora da igreja. Deus vai revelar ao seu coração esta verdade. O texto está dizendo que aqueles homens eram mestres, mas o fruto deles era podre. Rompa com isso. Versículo 13 termina dizendo, eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam convosco. Repare que, ainda nesse versículo, ele fala nódoas e deformidades. Todo mundo conhece, eu aprendi no sul, falava nódia. A nódoa de uma madeira, já viu não? Meu sogro trabalhou com serraria há muito tempo, e era ruim quando tinha uma nódoa na madeira, porque ela não dava uma tábua boa. Cheia de deformidade. Perceba que nós exaltamos aqui no último fim de semana o Cordeiro de Deus que foi oferecido por nós. E como era esse Cordeiro? Sem defeito, sem mácula, perfeito. O que Pedro está dizendo? Estes homens deveriam se parecer com Jesus, mas são exatamente o oposto. Deus te chamou, meu irmão, para se parecer com Jesus. Um discípulo de Cristo se parece com ele, e não o oposto. Ainda no texto, o que seria esse banquete que eles estão fazendo aqui? Havia na igreja primitiva uma festa ágape, uma festa da fraternidade, uma festa do amor, por assim chamar. Lembra que em 1 Coríntios 11, naquele texto da ceia, Paulo diz que o pessoal se reunia para comer, e não era a ceia do Senhor que comiam, porque um comia e bebia na frente do outro, tinha gente que se embriagava, gente que se empanturrava, ao ponto do apóstolo Paulo dizer, quem tiver fome, coma em casa. Porque na igreja primitiva, isso tem documento relatando, havia uma festa que os irmãos faziam para se encontrar, uma festa de fraternidade, comunhão, mais ou menos como o nosso café que a gente tem pós-culto, mas isso era antes das reuniões ou durante elas, inclusive ali eles também ceavam a ceia do Senhor, só que começou a haver mistura, deixou de lado aquilo que era para ser um princípio de fraternidade, comunhão, para exemplificar que todo mundo está à mesa, e nós sabemos disso, que o comer e beber lá no Oriente tem muito mais sentido do que para nós aqui, simbolizava comunhão, amizade, companheirismo. Então quando a igreja se assenta à mesa, ela está junto. Quando eu compartilho o pão com o meu irmão, eu estou dizendo nós somos um no Senhor, há uma fraternidade. Mas a perversão do pecado afetou estas festas ao ponto que eles usavam disso para engodarem o seu próprio coração. Reparem que as coisas boas de Deus podem ser pervertidas pelo nosso coração mau. As coisas boas de Deus podem ser contaminadas pelo nosso desejo carnal insaciável, se não for tratado à luz do Evangelho de Deus. Por último, irmãos queridos, último ponto, versículos 15 e 16. Vamos ler o 15 todos juntos? Abandonando, vamos juntos, irmãos, abandonando –
O último ponto é o pecado da injustiça. O pecado destes homens, ou melhor, o pecado da apostasia. O que é apostasia? Já ouviu isso na igreja? Já ouviu. O que é apostasia? É o abandono deliberado da fé. Tornou um apóstata. Ora ele acreditava em Deus, agora ele diz que já não existe mais do jeito que ele cria. Ele falava do pecado, agora diz que pecado não existe mais. Abandonou a fé. E a Bíblia fala que existiam existem e existirão apóstatas, aqueles que darão as costas para o Senhor. E o texto está dizendo no versículo 15, que abandonando o reto caminho, se extraviaram. E eles seguiram quem? Andaram pelo caminho de Balaão. Quem foi Balaão? Balaão era um profeta do povo de Deus, contratado para amaldiçoar o povo do Senhor. Balaão ficou interessado naquilo que ele ia ganhar, nas honrarias que receberia, vendeu-se. O texto está dizendo que nós, irmãos queridos, temos que atentar para não nos perdermos neste caminho. Eu não sei se falo, mas existe uma coisa muito dura, irmãos, que é uma realidade. Talvez alguns de nós que hoje estamos aqui levantando a mão, adorando Jesus, se Jesus não voltar daqui uns anos, estaremos longe do caminho, dizendo que isso nada tem sentido, abandonando a genuína fé, a simplicidade do Evangelho de Jesus. Isso não é desejo do meu coração, claramente, que nenhum destes se perca. A Bíblia diz, mas que todos venham ao arrependimento, ao conhecimento da verdade. Mas é uma realidade. Os apóstatas brasileiros, os falsos mestres, eram bons pregadores, irmãos. Tem livros belíssimos escritos, eu já li livro de um desses que hoje encabeça o movimento contra a Bíblia, contra a igreja. Eu lendo esses livros dizia, meu Deus, como um homem pode ser dotado de tamanha sabedoria sem nunca ter pisado numa faculdade de teologia? Ele foi visitado pelo Senhor com certeza absoluta, ele é superdotado na inteligência, está muito acima da média. E simplesmente pela sua arrogância e soberba, abandonou. A Bíblia já não é mais a palavra de Deus, já não existe mais aquilo que Deus diz, relativiza o pecado, ataca a igreja em todo o tempo, entrou pelo caminho da apostasia. Eu quero falar 3 coisas aqui neste último ponto. Primeiro, falsos mestres sempre abandonarão o caminho, sempre. Eles vão começar a flertar, pois é, a Bíblia, mas então, veja bem, tem que atualizar a Bíblia, tem que dar uma verificada, porque nós estamos falando de 2000 anos atrás, o Novo Testamento, o outro é mais tempo ainda, eles começam a relativizar. Bom, veja bem, mas o pecado naquela época era por isso, por aquilo. Ele começa a flertar com o abandono do caminho. O falso profeta sempre vai deixar. João vai dizer para nós uma coisa interessante. 1 de João 2,9, meninos, 19, desculpa, coloquem para nós aí. 1 de João 2,19. Como que essas pessoas que pareciam estar conosco o abandonaram, que pareciam ser genuínos cristãos, abandonaram o caminho? Vamos ler juntos, irmãos? Eles saíram de nosso meio. O que o João está dizendo? Eles abandonaram, porque eles não eram da gente. Eles tinham cara de cristãos, eles pareciam, eles estavam com a gente, mas de fato, na hora que peneirou, separou. E isto só é um atestado que eles nunca pertenceram. Que eles nunca foram de Deus. Que eles nunca, genuinamente, como disse inicialmente nesse sermão, eles nunca tiveram um encontro genuíno com Jesus Cristo. Segunda coisa, falsos mestres amam a fama e o dinheiro, como amou Balaão. Por isso que eles entram pelo caminho da apostasia. Se tem uma coisa que servo de Deus sabe, é que servir o Senhor é ser amassado. Servir Deus genuinamente é ser quebrado, irmãos. Servir a Deus
é ser derribado naqueles altares do nosso coração que a gente levanta para os falsos ídolos da nossa alma. Se tem uma lição da jornada com Jesus, é ele quebrar a gente e dizer assim: meu amigo, filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Raposinha tem os seus covis, os aves dos céus os seus ninhos. Não vem comigo para querer se dar bem, que aqui você não tem lugar. É ou não é servo de Deus? Quantas vezes Deus quebrou a gente? Quantas vezes Deus nos amassou, tal como o Senhor ensinou a Jeremias: desce à casa do oleiro e vê lá. E o oleiro está lá fazendo o vaso, daqui a pouco o vaso se quebra, e aí o oleiro pega aquele mesmo barro, amassa, e vou fazer um novo vaso. E aí Deus diz para Jeremias: não posso eu fazer com Israel assim como o oleiro fez com o barro? Claro que pode, o Senhor é o oleiro, nós somos o barro. E o apóstolo Paulo diz, em Romanos, que o vaso não pode dizer para o oleiro: por que você me fez um vaso redondo? Eu queria ser um vaso quadrado. Por que o Senhor fez um vaso para água? Eu queria ser um vaso para planta. O barro não pergunta, ele é só barro. Se o oleiro quiser, ele quebra tudinho e joga fora, porque ele é o oleiro e nós somos o barro. Mas tem muito barro querendo dar ordem no oleiro, mandar no oleiro: não quero ser assim não, faz diferente. Como pode? Então o texto está dizendo para nós, o exemplo é triste, irmãos, porque Balaão amou os prazeres do mundo, Balaão amou o dinheiro, e o texto diz que a jumenta falou com Balaão. Olha, irmãos, que coisa curiosa e até cômica. Um homem de Deus que abandona o caminho é menos inteligente do que uma jumenta. É o que o texto diz. Deus abriu a boca de um animal que a gente fala assim, é até meio xingamento quando você chama alguém de jumento. Mas olha que coisa curiosa, Deus abre a boca de um animal para dizer: profeta, olha o que você está fazendo. A jumenta pergunta: por que você está me batendo? Ele fala: se eu tivesse uma espada eu te matava. Ela está vendo o anjo de Deus, não é para ir por ali, mas ele quer ir, por quê? Porque o seu coração deseja o dinheiro, os prazeres, os aplausos. Que Deus te livre do caminho de Balaão, que Deus me livre do caminho de Balaão. E temoso, irmãos, pensa no homem temoso. Deus fala: não amaldiçoa, porque eu vou abençoar. Ele vai lá e tenta amaldiçoar, e Deus abençoa. Temoso, por quê? Porque o seu coração ama os prazeres. Mas no versículo 16 diz: recebeu, porém, castigo da sua transgressão. Aqueles que abandonam a verdade do Senhor receberão castigo, receberão juízo. O texto diz que um animal de carga, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Veja que parte do juízo dele já é o animal ter falado com ele. Aqueles que abandonam o Senhor receberão juízo, castigo, sentença. Todos nós aqui, irmãos, precisamos relembrar que estamos sujeitos a estas coisas. Talvez o pecado da blasfêmia não se ache nos nossos lábios, mas o nosso coração pode se enveredar pelo lado da lascívia. Talvez não seja a lascívia que nos acometa, mas a maledicência. Quantos crentes que são práticos em falar o mal? Talvez não seja nenhum destes, mas o Senhor está te alertando e me alertando para que os nossos pés sejam firmados no caminho da verdade. A apostasia, irmãos, eu não sou profeta nem filho de profeta, igual disse Amós, né? Amós disse: eu não sou profeta nem filho de profeta, eu sou um boiadeiro. Eu não estou profetizando aqui, mas é algo que o cenário tem se mostrado e que a Escritura apresenta. Igrejas bíblicas serão raridade no nosso país dentre alguns anos. Igrejas que se mantêm dizendo que pecado é pecado, que evangelho é evangelho, que Deus é Deus, serão raras. Muitos crentes abraçarão esses falsos profetas, amontoarão doutores para si, porque querem ouvir. Quando eu converso, estou encerrando, irmãos, quando eu converso com alguém sobre o evangelho, que geralmente não é cristão, a pessoa tende a racionalizar. Ela diz: mas por que Deus faria isso? Olha só, ela está racionalizando na perspectiva dela. Ela diz: mas por que deve haver inferno? Por que Deus, que é bom, condena as pessoas? Ela fez uma
perspectiva, racionalizou segundo o seu próprio coração. Ao invés de o servo dizer, Deus fez, e a palavra dele diz, e ele é Deus, e eu entendo que Deus é perfeito, justo nos seus caminhos, eu estou querendo transferir a minha projeção para adequar Deus na minha cabeça, no meu jeito, na minha forma. Como se ele fosse uma massinha de modelar, que eu moldo ao meu jeito, digo, não, Deus tem que ser assim como eu quero, e se ele não for, eu não quero ele. Estão percebendo? Isso é uma marca da apostasia dos nossos dias. Volta lá no último slide, por favor, Dudu. Acho que pode passar o último slide. Pode colocar. Que Deus nos livre de termos uma conduta reprovável desses falsos cristãos. Que Deus nos faça, irmãos, genuínos discípulos de Jesus. Que Deus faça cada um de nós, cada vez mais. E que o Espírito Santo do Senhor abra a nossa compreensão, os nossos olhos para essas verdades. Amém?